Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Faz um tempo que eu fiz um vídeo falando sobre basquete moderno. Foi o primeiro vídeo que eu fiz que aparentemente furou um pouco da bolha. E eu falei sobre Paris Basquete, falei sobre basquete na Ásia, sobre basquete na África, na Oceania, basquete na Europa, basquete na América. Falei sobre muita coisa, falei sobre basquete moderno. Aquele é o melhor vídeo que eu fiz, até hoje. Porque hoje eu vou falar sobre o Valencia Basquete, que é o time mais cativante que eu acho que eu assisti desde um tempo, assim, desde quando eu era mais novo. É um time fascinante, é um time que joga um basquete fascinante e é um time que abraça o caos. E existe muito essa parada, né, de que o caos tá virando uma coisa no esporte, o caos ele tá virando uma coisa legal, né? Muita gente confunde o que é o caos. O caos programado, o caos como parte final, resultado de um processo tático, de um processo identitário de basquete, ele é positivo, porque aí ele tem mecanismos que foram colocados em prática, colocados de forma organizada e estruturada para que esse caos existisse. O caos como parte do processo e, e que tem como fim qualquer coisa não é positivo. O Valencia Basquete é perfeccionista, só que ele é perfeccionista de um jeito caótico. E esse perfeccionismo fez o Valencia Basquete eliminar o Panathinaikos, o time de maior orçamento da Euroliga, depois de estar 2-0 atrás. Hoje vamos falar sobre o Valencia Basquete, sobre Pedro Martini, sobre o Jean Monteiro e sobre o basquete mais cativante. Eu vou ser rápido, vou tentar ser mais rápido e mais dinâmico hoje, porque são muitos lances. Vou falar do jogo 3, 4 e 5 e como o Valencia virou a série contra o Panathinaikos. Em quadra para vocês temos Valencia Basquete, time de laranja, Panathinaikos, time de verde. 2-0 a série para o Panathinaikos. Estamos em Atenas, na Grécia. Cenário complicado pro Valencia Basquete, que tem esse aqui, Jean Monteiro levando a bola. Ele leva a bola, jogador que já destruiu o Brasil no campeonato de base. E aqui, a primeira jogada que o Valencia sempre gosta de fazer para começar a posse é uma situação de Iverson, um bloqueio, dois bloqueios. Chama Iverson porque Allen Iverson tinha muito essa jogada com o Philadelphia 76ers, com esse jogador podendo escolher qualquer um dos dois lados para sair ou fazer aqui um bloqueio. Isso aqui ficou bonitinho, né? Bom, o que acontece? O time do Panathinaikos já sabe isso e rejeita essa primeira ação. Kendrick Nunn, MVP da Euroliga, e Nigel Hayes, MVP do Final Four da Euroliga na última temporada, ocupam esse espaço, tiram o que seria essa passada aqui do Branco Baggio, e aí, de forma muito rápida, um time muito bem treinado como o Valencia Basquete, ele ocupa o espaço vazio, Jean Monteiro lança o passe, e aí, primeira jogada do jogo 3 é uma bola de 3 pontos de Branco Baggio. Em sequência, um pouco mais à frente, a gente vai ver o mesmo setup, mesmo cenário. Branco Baggio aqui, dois jogadores nessa situação, e agora sim vai sair o Iverson. Bloqueio aqui em Iverson, o segundo bloqueio. Branco Baggio vai atacar, tem um jogador aqui embaixo que vai escolher para sair para esse lado, enquanto o Jean Monteiro leva a bola. Esse é um jeito de começar o ataque, um dos jeitos mais usados atualmente. Falei sobre isso também naquele vídeo de 2024, sobre o Paris Basquete. Antigamente o ataque ele começava de outros jeitos. Hoje o ataque ele tem três formas iniciais de começar. Ele pode começar como um Iverson aqui, ele pode começar com um bloqueio às vezes comum, esse cara vem pra cá, tem um cara que faz aqui um bloqueio, quadra espaçada com 2, 3, e aí tem um bloqueio no vazio, às vezes tem esse formato, às vezes tem um jogador aqui, outro jogador aqui, aí tem um chutador aqui, jogador no meio, joga-se chifre, tem situação de horns, enfim, de qualquer jeito. Iverson é muito bem usado também. Usa-se bem isso Valencia Basquete, bola chega em Branco Baggio, esse jogador aqui, para quem não percebeu, ele já fez, o Nil Saco, ele tá fazendo um bloqueio para tentar criar uma outra camada de vantagem, esse aqui faz o bloqueio, e aí, no momento que ele não consegue sair daqui com vantagem para drive, cria-se um triângulo, e esse triângulo, por favor, quando vocês forem assistir basquete na próxima vez, façam um esforço de caçar esse triângulo. Esse triângulo com dois jogadores mais ou menos na altura do 45, que é o ângulo de 45, em paralela, em comparação com a cesta, com um jogador aqui. Se a bola está em um dos 45, normalmente o que vai acontecer aqui é o que acontece nessa jogada. Esse passe entra, esse jogador vai fazer um bloqueio e esse jogador vai sair. Isso é chamado blind pig, porco cego. Qual que é a lógica disso? É um passe, vai ter um mão a mão, esse jogador já corre e é muito mais fácil correr para frente do que correr para trás. E aí esse defensor não vai conseguir ter tanta recuperação. É um combo, né? A inversão de jogo, que é uma coisa muito importante no basquete moderno, uma coisa que não era tão... Não falei tanto em 2024, mas que cresceu muito como tendência nos últimos anos. O basquete evoluiu com inversões de passe. Inversões de passe fazem a defesa
se mexer para um lado, se mexer para o outro. E aí com essa inversão e com esse mão a mão aqui, esse jogador está atrasado e normalmente vai engajar, vai forçar o grande a se mexer. Os grandes se mexem, dois acabam, esse aqui marcam um, esse jogador tem espaço livre para o roll. A quadra está bem espaçada, então tem um chutador, dois chutadores, três chutadores espaçados. Qualquer ajuda desse cara aqui ou desse cara aqui vão ser punidas com passe tanto para cá, quanto o chamado skip, que é o passe que corta mais ainda a quadra. Jean Monteiro sabe que é só blefe, acha o passe no meio, falta pro Valência. Então, duas situações onde o Valência cria bons ataques a partir do Iverson e das suas variáveis. Defesa. A defesa do Valência Basquete é mais caótica ainda. Branco Baggio tá marcando a quadra inteira, pressionando. Kendrick Nunn quer jogar muito o pick and roll. O MVP da Euroliga quer jogar o tempo todo o pick and roll. Tem o Mathias Lessor, que é um bom companheiro de bloqueio. Aqui, esse time não encaixa nada nesse momento, o bloqueio é ruim. Tem esse jogador aqui fazendo o chamado show, né? Porque ele tá fazendo um step de mentira, né? O step é quando ele tá mais ou menos na altura, com o ângulo de quadril paralelo ao ângulo de quadril adversário e na altura das pernas do adversário, que tá com a bola. Ele vai só fingir que vai pressionar a bola, e aí o que normalmente acontece é uma triangulação. Esse passe para esse jogador, enquanto esse está escorregando no chamado no chamado roll, nem short roll, esse passe entra. Então essa triangulação acontece muito. Sabendo disso, o Valência já ocupa bem os espaços, esse jogador já ajuda, esse jogador recupera. O passe não é muito bom, então atrasa o tempo suficiente para o time recomeçar, e aí o Panathinaikos, que é um time pouco criativo, tenta explorar essa mismatch. Esse mismatch não consegue, a ideia é passar para cá, para que esse jogador passe para cá. Como o Sérgio de la Rey está ocupando espaço, como esse também, o Cedi Osman não consegue, e aí a defesa fica bem confusa, o ataque fica bem confuso, ele passa a bola de volta para o Kendrick Nunn, e com 7 segundos para jogar o Panathinaikos não achou nada. Aí, primeiro bloqueio, porque o Lessor faz uma descida do Cedi Osman, e na teoria aqui ele faria um bloqueio para atacar o defensor de perímetro. Só que olha como o Kendrick Nunn tá perto da linha do meio da quadra. Ele já tá pressionado pela defesa, ele tá pressionado pela linha, e aí com essa aproximação do Mathias Lessor vem a dobra. A dobra vem, e aí é muito legal como mais triângulos. O time do Valência defende em espaço, tira as opções, força o Kendrick Nunn a parar o drible, ele não sabe o que fazer, passa a bola pro Cedi Osman, que vai dar um arremesso horrível. Um arremesso que não cai, obviamente, e principalmente um arremesso horrível. E aí a gente vê o contraste de como demorou para atacar o Panathinaikos, gastou os 24 segundos para criar uma boa oportunidade. Se você defende bem, você tem uma situação positiva no ataque. Vai sair o Branco Baggio e ele vai em... Agora, vamos fazer aqui. Ele vai em 4 segundos, pouco mais de 4 segundos, pisar no garrafão. E aí tem um corte sem a bola, movimentação efetiva sem a bola. Sérgio de la Rey para cesta. Contraste total e absoluto. Mais de ataque. A gente tá vendo aqui o Kendrick Nunn na foto porque acabou de acontecer uma cesta do Panathinaikos. Com 20 segundos, já tem um ataque do Valência com 5 jogadores bem espaçados, bola no Jean Monteiro, e aí vai ter um pick and roll bem cedo, no começo da posse, com 19 segundos, tem um pick and roll bem espaçado. A defesa do Panathinaikos não quer pisar aqui, porque ela não confia nos seus jogadores nesse triângulo, então ele vai só utilizar o pick and roll, dobra vem, ele acha o passe no meio pro Braxton Key, e com 16 segundos ainda para jogar, o Valência já achou uma situação rápida com o pick and roll para começar a posse. Vamos deixar isso aqui rolar. Tem um pick and pop no chamado flat, que é esse bloqueio nas costas, é um bloqueio que não está angulado, também de começo de posse, também com 20 segundos ainda para jogar. Esse jogador aqui é o Matt Castello, que é um excelente jogador, ele fica, de novo, a cobertura do Panathinaikos é essa dobra, bem mais ou menos. Esse jogador aqui ele está contendo, mas não está querendo também sair, e aí o jeito certo é esse, né? O Jean Monteiro sabe que se ele der esse passe para cá, pro Matt Costello, tem a possibilidade sim do Kenneth Faried contestar, e aí esses dois marcarem no espaço, tem uma recuperação, enfim. Ele prefere e escolhe engajar a defesa, pagar para ver. Fala, Juancho Hernan Gomes, você vai me marcar ou você vai trocar em algum momento? Juancho continua, e aí enquanto isso acontecia, o Sérgio de la Rey tá cortando do 45. Chutador aqui, chutador aqui, chutador aqui. Um jogador tem que ocupar o espaço. E aí o Sérgio de la Rey ocupa o espaço, a defesa dorme, porque a defesa está muito preocupada no fato de que tem dois marcando um, esquece do Sérgio de la Rey para cesta. Mais um corte sem a bola sendo importante. Vamos ver o primeiro exemplo do que o Valência fez muito na defesa de pick and roll contra o Kendrick Nunn, que foi fundamental para garantir a vitória, o chamado hedging plug. O que é isso? Vamos ter aqui um bloqueio alto, né, uma situação de bloqueio, o Kendrick Nunn está aqui, então o primeiro bloqueio é contra o Jeremy Grant, Jerian Grant. Ele vai fazer o bloqueio aqui, o Juancho Hernan Gomes, e olha a altura que está o Neil Sacco, o pivô do Valência, um pivô móvel. Ele está fazendo o chamado head, que é essa defesa mais agressiva, né, como eu disse, head aqui, ele está na altura, e ele está sustentando, ele não está só indo e voltando,
que é a diferença de show para head, é essa a diferença. Também pode ser chamado de step alto em português, isso aqui é um step alto. Step baixo seria como se ele tivesse o pé aqui no meio esse pé aqui estivesse aqui e esse pé estivesse aqui. Ele tá fazendo um step baixo, ele tá fazendo um step alto, ele tá sendo agressivo. Essa defesa, ela tem como intenção principal colocar uma decisão apenas para esse jogador, que é o chamado short roll, que é no momento onde o Juan Hernan Gomes para esse passe voltar. Só que com o head and plug, esse defensor ele tem uma troca momentânea ao grande, sustenta, então vamos ver no replay. Esse defensor original ele tem uma troca momentânea, que é o suficiente para esse aqui recuperar. Então recuperou, vai ter agora um exemplo de novo de head and plug. Esse jogador aqui faz o bloqueio, esse vai subir na altura mais ou menos do head, vai sustentar suficiente. Tá vendo que esse passe aqui do Nigel Hayes Davis seria um passe direcionado para esse jogador no short roll? Não tem como, ele tenta até dar o passe aqui nesse ângulo, não tem como dar esse passe, ele dá o passe para trás e aí nesse short pop, né, porque não é um short roll, tem um passe nas costas que tem uma dormida nas costas, porque esse jogador original que estava marcando a bola lá atrás, ele tá atento, ele tá conseguindo ser mais uma camada de ajuda e roubar a bola. Ele vai sair e vai fazer a cesta. Na defesa, ainda nesse jogo, no final do primeiro tempo, o que vai acontecer? Vai ter um bloqueio sem bola, e aqui é bem interessante. O Kendrick Nunn ele vai querer sair por aqui para envolver esse defensor, que é o Branko Badjo, e o Branko Badjo ele vai só ficar. E aí é muito curioso, porque nesse momento tem 4 jogadores entre o Badjo e o Kendrick Nunn. O Kendrick Nunn não tem uma vantagem efetiva aqui, porque ele não sabe qual é a cobertura. Ele não sabe se vai ter uma troca, se ele vai ser trocado para esse. Ele não sabe se ele pode escolher. O que tá acontecendo aqui é um jogo de blefe, né? O Branko Badjo tá só esperando, vendo, vai sair para cá? Beleza, vai, pega, eu vou sair para cá. Vai sair para cá, eu vou pegar. Não tem como ele bater aqui os adversários, então ele fica nesse meio termo, e aí o resto do time, os 4 jogadores do Valência, confiam que o Badjo vai conseguir chegar a tempo, ele consegue chegar a tempo, porque ele até poderia ter um chute aqui, mas é um chute ruim, porque nesse sistema não tem um rebote ofensivo pro Panathinaikos, o Lesor tá longe, o Hayes Davis tá longe, todo mundo tá longe para o time do Panathinaikos, então ele prefere, que é um time que gosta de jogar devagar o Panathinaikos, com 15 segundos para jogar, ele prefere segurar a bola, e aí o Badjo tá vivo na jogada, Matt Costello sobe, e aí, com menos segundos para jogar, o Valência já começa a ir para uma defesa mais agressiva. O Valência dobra aqui. E aí o Kendrick Nunn, que tá perdidinho no pagode, porque antes ele foi marcado de forma passiva, entre aspas. Agora ele tá sendo marcado de forma agressiva, ele não sabe o que fazer. Ele tem esse passe aqui, mas principalmente ele tem esse passe pro TJ Shorts, que é um passe simples, que geraria um passe pro Nigel Hayes Davis aqui. Ele não consegue fazer essa leitura, esse jogador é agressivo. O Kendrick Nunn sofreu muito com essas dobras, ele faz um passe errado, o Jean Monteiro vai finalizar do outro lado da quadra em pouquíssimos segundos. Então a defesa agressiva funcionando. E aí, falando dessa transição ofensiva do Valência, que é muito positiva, rebote ofensivo do Valência, o Valência sai com 5 jogadores. São 5 jogadores do Valência contra 1 jogador do Panathinaikos. Tem uma boa falta do Kendrick Nunn, mas vocês têm noção de que são 5? Quando foi a última vez que você viu isso aqui? Quando foi a última vez que você viu 1, 2, 3, 4, 5 jogadores de um time à frente de 1, 2, 3, 4 jogadores do outro time? É muito ligado ao time do Valência. Essa falta do Kendrick Nunn é boa. Ainda no segundo tempo, última posse do jogo, última posse desse período, o Kendrick Nunn vai fazer um bloqueio aqui nas costas pro Jerry Grant. O Jerry Grant vai passar a bola para cá. Isso aqui é uma situação de Hornets. Lembra que eu falei lá atrás sobre o início de posses? Então tem Hornets, tem o Chief, que é um jogador de cada lado. A ideia daqui é fazer uma jogada chamada Peja. Quem faz muito isso era Peja Stojakovic, mas principalmente o Denver Nuggets faz muito isso. É um bloqueio de jogador mais baixo para uma descida de outro, seguida de um mão a mão. É basicamente um zoom, né? Tem esse bloqueio. Melhor, Chicago, né? Zoom é outra coisa. Ele vai sair para esse bloqueio aqui. A defesa vai ser muito agressiva nesse momento que tem o repique. E aí vai ter um head muito agressivo, uma quase dobra, vamos ser muito sinceros, que é uma dobra. E aí o passe errado do Kendrick Nunn, porque ele estava perdidinho. Foram muitos turnovers para ele, o Branko Badjo vai arremessar e não vai cair essa bola. Segundo tempo, falar de um pouco de ataque. O time do Valência com a bola e conseguiu passar a meia quadra em 3 segundos. Já vai ter um pick and roll muito rápido. Esse pick and roll ele tem uma mudança de ângulo. Essa mudança de ângulo é um pouco como é que eu vou falar? Um pouco complexa para a defesa do Panathinaikos, que está esperando talvez esse bloqueio aqui. Suficiente para o TJ Shorts hesitar,
ficar atrasado, e aí o Matheus Lessor tem que se envolver, o Neo Saco já bate o bloqueio e já desce, e o TJ Short, já sabendo que teve uma troca, ele tá correndo, e ele tá caçando quem que ele vai defender. Ele não quer marcar o Neo Saco, porque o Neo Saco já tá correndo a cesta e é muito mais alto que ele. Então ele espera que o Cedi Osman troque, ou ele pode, pra fazer uma troca tripla, né, uma troca, duas trocas, três trocas, mas ele também sabe que o Nigel Hayes-Davis pode trocar se quiser, que é um jogador mais alto. Então ele corre para qualquer um dos lados, o Nigel Hayes-Davis pede pro Cedi Osman ficar, o Cedi Osman não ouve, e aí com o desentendimento da defesa, dois acabam marcando um. Uma situação rápida de pick and roll no começo da posse gerou o que vai ser chamado de um rebote ofensivo, vai ter mais uma oportunidade para jogar o Valência, que criou uma boa oportunidade de arremesso em 8 segundos, vai ter de novo um uso da bola de 3 pontos, não cai, tem mais um rebote agora do Matt Costello, ele vai passar essa bola para fora e agora sim, o time do Valência tem mais tempo para trabalhar de novo. O Valência tá trabalhando, criando boas oportunidades de arremesso e não gasta muito a posse. Vai ter a bola agora pro Jean Monteiro. Mais um bloqueio. O time do Panathinaikos conseguiu se estruturar. O Panathinaikos comete o mesmo erro de trocar. E agora, sem conseguir segurar, sem ter o que fazer nessa situação, o TJ Shorts fica preso ao Neo Saco. E aí o Jean Monteiro é muito talentoso para finalizar no espaço. Criação de mismatch, criação de mismatch, criação de mismatch. Aqui é só um detalhe, né, dessa efetividade do time do Valência, que tem 5 contra 1, 5 contra 2, né, porque tem o Kendrick Nunn aqui, tem 5 contra 2, então aqui 5 contra 2 na defesa, o Valência já desceu antes, já conseguiu chegar antes para a defesa. O Panathinaikos está tentando todo o tempo criar mismatch simples, repare como o Panathinaikos não mexe suas peças laterais, suas peças secundárias, vai se perder aqui num drive o Jerian Grant, e aí mesma vantagem, né? Agora são 4 contra 2. Se você quiser explorar o Matt Costello aqui, são 5 contra 2 correndo a transição. Essa simples finta que vai fazer o Jean Monteiro aqui agora, de angular o quadril como se fosse fazer o passe, é o suficiente para criar o mínimo de vantagem e finalizar. Valência defende muito e é premiado correndo a quadra. Ainda no jogo... agora já no jogo 4, jogo que também foi em Atenas, uma situação de head and plug. Vai ter um bloqueio aqui, o Kendrick Nunn. Vai sair o jogador no head, esse jogador ele não vai trocar de forma efetiva, ele vai só ocupar a linha de passe ao mesmo tempo que ele tenta passar por baixo do seu defensor para que esse recupere, enquanto isso esses 3 em posição de defesa e ocupando as linhas de passe. Então esse head and plug é o suficiente para tirar o short roll, para tirar também a saída aqui em pop, e aí a defesa do Valência sabe que com 5 segundos para jogar, o Kendrick Nunn vai ter que tomar uma decisão. Então já começa a se movimentar, esse jogador aqui faz o chamado stunt, ele pisa um pouquinho, ele não se compromete, tem 3 meio que marcando a bola, de fato é 1. Eles sabem também que qualquer agora passe longo, tanto pra cá, é um passe de arremesso, porque com 5 segundos pra jogar, essa bola vai chegar na mão do adversário com 4. É muito difícil que o Panathinaikos consiga em 4 segundos atacar um garrafão bem posicionado em closeout. Então o Kendrick Nunn para o drible é o suficiente pra defesa dobrar e atacar a linha de passe. Quem ataca a linha de passe é o Jean Monteiro. Mas a defesa vai ter uma situação de bloqueio. Nigel Hayes-Davis vai fazer esse bloqueio. Repara que ele faz o bloqueio já querendo descer pro short roll. Ele bate e já quer carregar o defensor. Ele já tá querendo criar. Esse plug aqui, essa tentativa de sustentação, fica mais difícil porque o Nigel Hayes-Davis encaixou. Mas ainda assim é agressivo o Branko Baggio. E ele corre pra tirar essa troca e para ajudar o seu defensor a voltar. Acaba virando uma armadilha. E aí o Kendrick Nunn, que tá desesperado toda vez que vem 2 na bola, ele passa a bola e passa a bola errado. E aí o Braxton Key consegue atacar o espaço. 3 contra 1. Boa defesa de novo no ponto de ataque. Kendrick Nunn é o melhor jogador da Euroliga na última temporada. Melhor criador. Nesses vídeos do Valência é muito fácil você olhar e falar, cara, quem que é esse cara e por que ele erra tanto? Não faz sentido, né? Como que um cara desse erra tanto? É o time do Valência defendendo muito bem. Não é um efeito do Kendrick Nunn. Não é um defeito do Kendrick Nunn. É um efeito da defesa do Valência. Agora é só interessante, são 5 segundos pra jogar, o Panathinaikos tá tendo muita dificuldade pra criar. A diferença no placar era boa, era o começo de jogo, o Valência vinha melhor. E aí, por algum acaso, um bom trabalho, o Matheus Lessor faz uma enterradaça. O técnico Pedro Martins do Valência não pediu nenhum tempo técnico no jogo 5. E ele vai confiar no seu time. Tem essa cestaça do Matheus Lessor, não dá pra ouvir aqui a torcida, mas a torcida grita muito, comemora muito. E aí, com 23 segundos, cadê a bola? A bola já tá com o Sérgio de la Rey, já tem 4 jogadores correndo bem do time do Valência, e eles já vão ter uma situação rápida de um bloqueio. Esse bloqueio já cria uma possibilidade de um passe e uma descida para esse jogador, porque o Cedi Osman tem que ocupar o espaço porque o Lessor vai ficar em drop. Ele acha esse passe, e se demorou 20 segundos, 24 segundos para uma enterrada bonita do Matheus Lessor, o Valência não sente e
em 7 segundos cria uma situação de bandeja. Isso é muito cansativo, tem que jogar contra times desse calibre. Agora é muito legal ver o que acontece aqui sem a bola. Quem pega o rebote é o Braxton Key, ele já vai acionar o Jean Monteiro. Repara nisso aqui, o Matt Costello, que estava disputando rebote com o Matthias Lessor, ele vai correr. Ele vai correr, a chamada corrida do grande, uma coisa que eu falei muito lá em 2024. Ele corre, e aí na hora que ele corre, o Lessor aponta, porque ele sabe que ele não vai chegar. Então, com o simples esforço, o Valencia criou um mismatch, porque agora o Lessor não vai conseguir marcar o Matt Costello, e aí vai sobrar para um jogador menor marcar o Costello. E principalmente, mismatch sempre cria duas situações. Se tem um mismatch embaixo, tem um mismatch em cima. O Lessor vai ter que marcar alguém. O Lessor, então, não sabe o que faz, ele não quer marcar o Jean Monteiro porque ele vai ser exposto, ele prefere que o Nigel Hayes-Davis marque, só que ao mesmo tempo ele tem que escolher alguma coisa. Esse jogador tá livre. E aí ele pisa. Na hora que ele pisa, o Jean Monteiro freia, pensa, entende que já tem aqui uma situação, e aí ele dá o passe... Opa, foi pra baixo. Opa, deixa eu voltar aqui. E aí ele dá o passe no mismatch original. Explorar esse mismatch. Nesse momento, o Matthias Lessor olha como quem diz, tá bom, então Nigel Hayes-Davis, troca, que eu vou trocar pra cá. Matt Costello é muito esperto e já devolve a bola. No que ele devolve a bola, o Lessor, que tá querendo voltar porque não quer marcar no perímetro, tá atrasado, o Nigel Hayes-Davis tem que contestar, e aí quem também tem que contestar é o Matthias Lessor. Só que olha que legal, o Braxton Key, o arremesso nem saiu da mão ainda do Jean Monteiro, ele já tá correndo pro rebote. Ele já sabe que o Jean Monteiro vai arremessar. O Jean Monteiro arremessa, tem 2 marcando no espaço, e aí aqui tem Braxton Key sendo marcado pelo TJ Shorts no rebote, Thompson saindo livre, e aí é matemática, né? São 3 jogadores contra 2, contra 1,5, porque o TJ Shorts é muito pequeno. Rebote do Braxton Key, cesta do Valencia. Uma situação lá atrás de um mismatch criado numa corrida, no esforço, garantiu uma cesta. Segundo tempo do jogo 4. Bola com o TJ Shorts, que fez uma série péssima. Vai ter o heading plug, esse jogador aqui faz o bloqueio. Esse aqui vai subir, vai sustentar, enquanto esse aqui ocupa o espaço. E aí o TJ Shorts tenta cortar. É uma ideia boa fazer o chamado split, cortar a defesa no meio para tentar atacar o heading plug. Só que o problema é o seguinte, quando você ataca o heading plug, você tem obrigatoriamente voltar a jogar contra o defensor original, porque ele só tem que ficar parado. E aí com a defesa marcando, apesar de não sustentar, olha a compactação, e aí é uma palavra importante. O Valencia consegue se compactar e expandir muito bem. Eu falei sobre isso quando eu falei sobre o Pinheiros no ataque, que pegava o rebote compactando e expandia bem logo em seguida. O time do Valencia compacta e expande muito bem. Compacta com qualidade, expande com qualidade e fica com rebote. No ataque, o Valencia vai dar exemplos de como jogar contra o short roll. Tem esse bloqueio rápido. Na hora que a dobra vem, já tem que sair o passe antes da dobra ser mais agressiva. Ele consegue achar o passe aqui no 45, porque é isso, né? Essa manipulação de passe aqui faz com que o Kenneth Faried pise e aí abra o passe pro 45. Fintas. Usem fintas no basquete. Fintem passes, fintem arremessos. Vai ter de novo um retorno. Ele vai jogar a bola Jaime Pradilha, vai fazer um bloqueio. E aí vai ter mais um head do time do Panathinaikos. E aí o Jaime Pradilha já escorrega. E agora sim, o time já vai usar o short roll. Finta. Aquela finta foi suficiente para esse jogador pisar um pouco mais. E essa pisada um pouco mais permite que ele ache o passe pro Jaime Pradilha. Jaime Pradilha recebe a bola. Na hora que ele recebe a bola, ele não pega já arremessando. Ele pega olhando. Ele tem 1, 2, 3 passes para fazer. Sempre passe a bola para frente. Ele consegue passar a bola pro melhor arremessador. Por que será, né? Porque aqui ele fintou o passe. Ele pegou aqui, fintou. Vou passar a bola no fundo. A defesa contestou. E aí ele achou o passe no 45. Fintas. A bola cai e é arremesso. E aí o Valencia no quarto período sofrendo muito. Jogo bem mais difícil. O Panathinaikos voltou para a partida. Arremesso de 3 pontos do Jaren Grant. Eu quero que vocês olhem o que o Jaime Pradilha vai fazer aqui. Ele arremessa e ele nem vai pro rebote. Ele olha para trás, mas ele corre. Ele confia nos seus adversários. O Valencia confia muito nos seus ele confia nos seus companheiros. O Valencia confia muito nos seus companheiros. Sai pro rebote o Jaime Pradilha, que já tá lá longe. E aí, por ele ter corrido, não sei se vocês lembram, no começo da posse, quem tava aqui era o Kendrick Nunn. Por ele correr, ele faz com que o Kendrick Nunn esteja no garrafão. O Kendrick Nunn, que é o pior marcador do Panathinaikos, está marcando no garrafão. E o esforço de novo da corrida gera um mismatch. Passe entra. Na hora que o passe entra antes também com a tentativa de um bloqueio aqui. Olha como automatizado já. Já para aqui para uma possibilidade de bloqueio. O Jean Monteiro entende que melhor do que esse bloqueio é rejeitar e achar o passe. E é basquete. Na hora que você tem um mismatch, se esse mismatch não é dobrado, você ataca. Se esse mismatch é dobrado, você passa para ajuda. A ajuda veio daqui do Juancho Hernan Gomes. Aqui, ó. A ajuda veio daqui. Se a ajuda veio daqui, o passe vai para lá. O passe vem sempre para onde a ajuda vem. Se a ajuda veio daqui, o passe vai vir para cá. Passe essa. Se a ajuda veio daqui, o passe vai para lá.
de pouquinho em pouquinho o Valencia com 10 segundos consegue criar uma situação de arremesso. E aí olha que legal, Kendrick Nunn não conseguiu se desvencilhar do mismatch, faz uma falta no rebote, valendo o esforço de novo de Jaime Pradilha. Já estamos no jogo 4, no jogo 5, jogo do Valencia em casa, e aí caminhando pro final do vídeo. O Valencia vai fazer aquela situação de Iverson que eu queria falar pra vocês, que eu tinha falado lá atrás. Tenta jogar o Iverson. Como não tem essa possibilidade do Iverson porque a defesa é agressiva, o Valencia rapidamente cria uma solução. Joga um 7-7. 7-7 são esses bloqueios duplos para começar a posse. Muito, muito usado num vídeo que eu fiz lá atrás, falando sobre o Luka Doncic, o jogo de 73 pontos dele. Vai ter esse bloqueio aqui, 77, double drag também chamado. E esse bloqueio, ele é muito interessante, porque se há uma vantagem... Opa, deixa eu voltar aqui. Se há uma vantagem no primeiro bloqueio, como há aqui, que é o TJ Shorts estar mais alto, e esse jogador ter que pisar, o segundo jogador não precisa fazer o bloqueio, não precisa encaixar, ele só tem que descer. Na hora que ele desce, lembra que eu falei lá atrás das leituras? Se esse defensor é mais agressivo, ele vai ter uma possibilidade do quê? Do skip. E aí, primeira posse, skip pro Branco Baggio arremessar e converter. Baggio lá atrás, que só ficou livre porque lá atrás ele saiu do Iverson e colocou o Kendrick Nunn na ajuda. Olha que interessante. A primeira jogada faz com que Kendrick Nunn seja o jogador que toma a decisão para o time do Panathinaikos e ele é o pior para tomar a decisão. Nesse momento, não é uma decisão ruim, ele tá em xeque, mas ele é o pior para tomar a decisão. E aí cede ao arremesso de 3 pontos. Vamos que vamos. Aqui defesa, começo também de posse, começo de jogo também, uma das primeiras posses do Panathinaikos. Vai ter uma saída de bloqueio aqui para o Kendrick Nunn, a bola entra, o passe chega. O time do Panathinaikos não é dinâmico, então pensa, não tá tão rápido, não é um time que corre tanto, não é um time que tá tão preparado fisicamente, porque o Valencia é muito mais. E aí, é muito legal isso aqui que acontece, porque o Lessor, na hora que ele vai fazer o bloqueio, ele sabe que se ele fizer o bloqueio aqui com esse jogador aqui, não tem sentido, ele vai ficar numa posição onde ele não vai criar vantagem. Então ele fala para o Kendrick Nunn, sai, joga no espaço, sai. E aí ele pede 2 vezes. E aí na hora que sai o Kendrick Nunn, ele faz o bloqueio. Inteligente, Matías Lessor, muito bom jogador. Ele faz o bloqueio agora sim com a possibilidade de, olha, quanto espaço pra atacar. Ou, se o Kendrick Nunn for um pouquinho mais empático, olha quantos passes ele pode dar pra cá. Forçar o TJ Shorts a descer. Enfim, olha como ele pode rodar a bola. Nada disso acontece. O Kendrick Nunn quer ir pra esquerda, porque é isso. O Valencia não quer deixar o Kendrick Nunn ir à esquerda. Eles querem fazer com que o Kendrick Nunn, que é canhoto, tenha que atacar para a direita. O Kendrick Nunn não consegue isso e aí demora a fazer o passe. Faz o passe depois de ocupar todo esse espaço. É uma coisa ele fazer essa inversão de bola aqui, é uma coisa ele fazer essa inversão de bola quando ele já está na linha central. Ele faz esse passe, o TJ Shorts até faz um bom passe para o Cedi Osman, que tem uma boa situação para atacar o closeout. Rodou bem o time do Panathinaikos, mas vale lembrar que rodou sempre 1 contra 1, 1 contra 1, 1 contra 1, 1 contra 1. Não há mismatch em quadra. E se não há mismatch, há mais facilidade para ajudar. Neo Saco já vai descer. O Jean Monteiro, que está sendo batido aqui, tem uma respiração, porque esse jogador pode descer suficiente no instante. E aí o Jean Monteiro, com muita qualidade de recuperação, dá um tocaço. O time do Valencia, que vocês viram como o Panathinaikos demora a identificar? O Valencia vai conseguir atacar rápido, porque tem corrida do grande. Corre bem a quadra o Matt Costello. E aí, nessa corrida do grande, o Jean Monteiro tem só que identificar o que ele vai fazer aqui. Ele respira um pouco, já está sendo criada uma vantagem aqui contra o Matías Lessor. O Branco Baggio recebe a bola. E aí, diferente do Cedi Osman, ele recebe a bola, finta o arremesso, porque é importante você fintar o arremesso para criar mais vantagem no closeout. Ele finta o arremesso com um pé fixo. E aí, ataca o espaço vazio. E aí, ele vai fazer uma tentativa que vai ser uma falta. Diferença de ritmo, diferença de dinamismo. Agora, na defesa, o time do Valencia vai ter uma saída de stagger, 2 bloqueios fora da bola. Um aqui, outro aqui, para o Branco Baggio. Ele vai para o Kendrick Nunn, ele vai sair por dentro, escolhe sair por dentro. Na hora que ele sair a bola, vai ter agora então uma outra possibilidade, que é mais um bloqueio. Pode virar um corta-luz em Espanha. Olha que interessante. Ele vai sair atacando aqui. E a gente vai ver um exemplo máximo do head and plug do Valencia. O Valencia vai pegar essa bola aqui na hora. Esse defensor gruda, não cede. Ele não tá só fazendo show, ele tá sustentando, tá quase trocando. São 2 marcando 1. Por vários momentos, o Valencia tem 2 jogadores marcando 1. O time do Panathinaikos não consegue explorar isso tão bem. E o Valencia acredita na conta de que eles vão conseguir, com mais facilidade, explorar essas vantagens de 2 contra 1 do que o adversário. Então eles cedem essas vantagens. O Kendrick Nunn tá nesse head, não tem o passe no short roll. Vai vir aqui o jogador, o Branco Baggio de novo. Tem um bloqueio aqui do Nigel Hayes Davis.
para tirar o retorno desse jogador. E o Braxton Key, que tá trocado para o Matías Lessor, vai fazer uma coisa de muita coragem. Uma coisa de extrema coragem. Ele vai pegar aqui... Desculpa, meus amigos. O Braxton Key vai fazer uma coisa de extrema coragem aqui. Ele vai sustentar durante um tempo essa pressão ao drive. Ele vai ajudar. Ele tá marcando um cara que é um fenômeno e ele sabe que é o Jean Monteiro que tá na ajuda. Então ele sabe que não tem ajuda vertical. Ele sustenta o tempo suficiente para fazer o Kendrick Nunn atrasar a passada. E aí o Kendrick Nunn atrasa a passada. Ele volta. Tem a recuperação aqui. E aí, mérito total do Branco Baggio, que sabe que o Kendrick Nunn vai tentar pular pro corpo dele. Então ele sai do corpo e aí dá a roubada de bola. Pega o rebote, o time do Valência. Não sei se você já viu, mas tá todo mundo correndo. Todo mundo correndo. Todo mundo correndo. Então já é um aqui, já é outro aqui, já é outro aqui. O jogador com a bola tá correndo. Esse aqui tá tentando correr. Tá todo mundo querendo ganhar os seus primeiros 5 passos. Sérgio de la Rey tá ganhando. Ou tá tentando ganhar. Esse jogador tá ganhando. E aí essa corrida já garante um espaçamento imediato e uma situação de pick and roll com a quadra espaçada. 5 abertos. O time do Valência já está estruturado ofensivamente. Pick and pop. Passe e volta. Arremesso simples do Matt Costello. Correr a todo tempo. Ainda tem mais alguns vídeos. Vamos tentar ir mais rápido aqui. Interessante só isso aqui. Eu gostei muito. Vai ter uma saída de bola no fundo bola. Normalmente isso aqui pode ser um corta-luz para cá, para esse jogador sair. Ou pode ser um corta-luz pra cá, pra esse jogador descer. Enfim, tem muitas coisas que acontecem nesse sistema. E aí o Nil Saco vai fingir como se fosse fazer um bloqueio pras costas. Pode ser uma opção de bloqueio duplo para escolher qual lado ele ia sair. Pode ser uma opção para esse jogador fazer um bloqueio, esse aqui fazer um bloqueio pra cá e esse sair. Enfim, o que acontece? Ele só vai virar para o Jean Monteiro, vai passar a bola e aí vai ter um bloqueio. Vai ter um mão a mão no fundo bola. Valência criando uma situação de mão a mão no fundo bola. Eu acho muito, muito interessante. Defensivamente, compactação. Falando sobre a compactação defensiva, tem um flop, né, saída de bloqueio, que o jogador escolhe dois lados para sair, considerando que ele está no fundo, ele pode sair para um lado, pode sair para o outro. Nesse flop, o Valência escolhe se compactar. Todos os jogadores que estão próximos à bola juntam, pressionam o espaço, pagam o arremesso do TJ Shorts de forma escancarada, são efetivos, agridem a bola e aí conseguem criar uma situação de 3 contra 1 na transição. Esse 3 contra 1 é impossível do Cedi Osman marcar, ele não sabe o que fazer, ele não sabe quem escolher para marcar, a cesta do Valência. Ainda sobre defesa, agora o Valência marcando quadra inteira, pressão quadra inteira, o placar é 27-18 para o time espanhol. Já tem dificuldade para sair o ataque, quando a bola chega no Kendrick Nunn, ele tem uma linha, um corredor para correr, e aí ele corre. Nem sempre a melhor coisa que você pode fazer contra a pressão é correr. Porque você vai correr para onde? Você vai correr para onde a pressão quer que você corra. E o Valência quer que o Kendrick Nunn fique contra a lateral e contra o fundo. Ele fica no pior lugar da quadra para se estar. Ele tá nesse ângulo de 90 graus, perdidinho, porque agora ele tem um lado marcado, outro lado marcado, e o resto da quadra tá marcado por jogadores. Ele não sabe o que fazer. Pior decisão possível, ele para o drible pulando, e aí ele dá um passe tonto, um passe para qualquer um, e é legal que o Valência pega a bola, e diferente do Kendrick Nunn que correu driblando, o Valência passa pra frente. Passa pra frente. Sérgio de la Rey podia driblar aqui, ele passa pra frente. Esse jogador corre e esse jogador devolve. O Valência passa a bola de mão em mão e mata a defesa do Panathinaikos, fazendo uma transição, explicando como correr em quadra. Ataque. Vai ter um ângulo de bloqueio ajustado. Isso aqui é só uma coisa que eu falei em 2024 e eu queria trazer pra você. Pode ser um bloqueio aqui, pode ser um bloqueio em flat. Vai ser um bloqueio que ele vai ajustar o ângulo no último instante. O Nil Saco troca o ângulo de bloqueio, chamado varejão, bola de 3 pontos do Branco Baggio. Mais a defesa de heading plug. Vai ter aqui o bloqueio, um bloqueio duplo, né? 2 bloqueios para sair. E aí o Valência é muito criativo nesse heading plug. Esse jogador vai tentar passar para se recuperar. Ele tenta passar por cima, não consegue. Então como ele tenta passar por cima... como ele tenta passar por cima e não consegue... como ele tenta passar por cima e não consegue... Sobra ao... Eu não lembro o nome dele. Não vou lembrar o nome dele. Mas sobra esse rapaz aqui ter que marcar o espaço. Ele ocupa com bastante intensidade no heading plug. Ele ocupa com muita frenética esse espaço. E aí tem a possibilidade de passe aqui para o Matías Lessor. Acho que meu cursor deu uma travada. Depois desse lance eu resolvo. E aí ele tenta esse passe. O heading plug... Engraçado, né? Porque são dois cortas. Esse jogador fica sustentando, esse sobe, demora a conseguir recuperar o Thompson. E quando ele recupera já tem muito espaço, mas é isso que o Valência quer. O Valência quer que o Panathinaikos faça esses passes longos. Esses passes longos não resultam em nada, o Kenneth Faried erra sozinho. Ataque, pick and roll no começo da posse, chamado Euro pick and roll, né? Pick and roll europeu para começar a posse.
cria um mismatch logo de cara, tem o Kenneth Faried marcando o Jean Monteiro, mismatch criado, tem um mismatch embaixo também. O Valencia sabe que esses mismatches estão prontos para serem explorados, e um jeito dos mais interessantes de explorar é esse bloqueio falso, o ghost. Você força esse defensor a tomar uma decisão, você atrapalha o Kenneth Faried, você faz uma armadilha, porque o Kenneth Faried quer trocar com esse, e esse jogador quer trocar com esse, é um menor com um menor, um maior com um maior. O Kenneth Faried não consegue trocar, e nem troca de fato, não cai na história do Ghost. Quem cai é o jogador aqui ao lado, é o Grigonis. O Grigonis ele vai ajudar demais, o Grigonis vai ajudar demais. E o Valencia, lembra que eu falei que o Valencia confia nos seus jogadores para ajudar, mas sabe que os outros não vão conseguir, os adversários? Ele vai usar o skip. E aí o Jean Monteiro é muito talentoso para achar um passe no skip. O Grigonis nem vê esse passe. O Grigonis tá achando que esse passe vai ser aqui no roll, no dunker spot. Ele acha o passe lá atrás. Thompson arremessa. Não acerta, mas é um excelente arremesso. Criação, processo de criação muito inteligente. Saída em bloqueio. Vai ter um head mais agressivo. Esse jogador, Juan Chugana Gomes, é mais agressivo. Fica na troca. E aí já tem mais um mismatch em cima, um mismatch embaixo. E agora umas sequências. Arremesso. Sabe que pode arremessar porque tem um rebote ofensivo. 3 jogadores do Valencia disputam um rebote. E aí já passam a bola pra fora de novo. O Sérgio de la Rey tá completamente livre. Mas o mismatch ainda tá existindo aqui. Perdão, o mismatch ainda tá existindo aqui. Porque apesar do Grant ter trocado, o Neil Sacco ainda é mais alto que ele. Isso é o suficiente pra ele pegar mais um rebote. Ou melhor, pegar um rebote. E aí agora ele faz o passe sem olhar. Opa. E agora ele faz o... Opa. E agora ele faz o passe sem olhar pra o Thompson arremessar. O Thompson vai arremessar essa bola. E vai converter. 2 oportunidades de rebote ofensivo. E os últimos 2 lances... Defensivamente, o Valencia marcando aqui vai fazer o chamado head and plug. Vai ter essa oportunidade aqui para ele fazer essa sustentação momentânea. Do momento onde o jogador escolhe um lado, volta o Branco Baggio e aí volta o Braxton Key. Ele prefere ficar para armadilhar o Kendrick Nunn, que tem que tomar adesão do passe. Não consegue tomar adesão do passe, porque tem um detalhe aqui. O Sérgio de la Rey, esse jogador aqui, ó, ele estava já vindo para tirar o short roll. Não consegue achar o passe e o Kendrick Nunn. E aí o Braxton Key vai finalizar na passada picotada. E aí é o último lance, né? É um dos últimos lances do jogo. Acabou 81-68, então depois disso é basicamente falta. Que é o Valencia ensinando como jogar no short roll. Vão 2 jogadores atacar o espaço, ajuda, já ataca, já passa a bola para ajuda. E aí o Braxton Key sendo inteligente. Ele consegue achar o passe. E aí, que ironia, né? A boa defesa do Lessor, mas a dormida dele. E aí é no rebote ofensivo, na última posse, que o Valencia basicamente ganha a série. Vídeo análise longuíssimo. Mais de 30 minutos, quase 40. Muito longo. Espero que você tenha gostado, espero que você deixe seu like, você esteja conosco aqui na Rookies Brasil, temporada de draft, muita coisa. Um dos vídeos que eu mais gostei de fazer foi esse. Tava muito entusiasmado para falar sobre o Valencia Basquete. E eu espero que tenha sido de compreensão total. Eu sei que é difícil, eu sei que tem muita coisa aqui que é um pouco abstrato, mas espero que tenha feito sentido. E vamos falar de basquete. Comente aí embaixo o que você achou sobre. Um beijo, até semana que vem que eu volto com mais.